Estamos ao vivo. Muito boa tarde, economistas. Muito boa tarde, amigos do Cofecom. Para mais uma live sobre o Prêmio Brasil de Economia. Nesse ano vai ser a primeira live sobre o assunto. E hoje nós recebemos o José Luiz Oreiro, que vai falar sobre a participação dele no prêmio. Ele que foi vencedor da categoria Livro de Economia no ano passado, com o livro Moeda e Sistema Financeiro, escrito em parceria com os economistas Luiz Fernando de Paula e Rogério Sobreira. Oreiro, boa tarde. Boa tarde, Manuel Castanho. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero agradecer, né, ao Conselho Federal de Economia pelo gentil convite que me fizeram de fazer uma live hoje, né, sobre o Prêmio Brasil de Economia, né, e discutir, enfim, quaisquer outros assuntos que as pessoas que estão assistindo essa live desejem comentar. Bom, e até o dia 28 de maio estão abertas as inscrições para o 27º Prêmio Brasil de Economia, que são aceitos trabalhos em 4 categorias: monografia de graduação, artigo técnico ou científico, artigo temático e livro de economia. Ao todo serão distribuídos R$18 mil em prêmios, sendo que o maior prêmio corresponde ao primeiro lugar da categoria livro de economia, que receberá R$8 mil. E, para falar sobre a categoria livro, nós convidamos José Luiz Oreiro, ele que já é um multiganhador do Prêmio Brasil de Economia. Quantas vezes você já foi premiado? De memória, eu dou 3. Assim, na categoria livro, 3. Tá? Foi em 2010, com o livro Política Monetária, Bancos Centrais e Metas de Inflação, que, aliás, os parceiros de crime foram os mesmos, tá? O Luiz Fernando de Paula e o Rogério Sobreira. Né? Então, em 2010 foi com esse livro. Em 2016 foi com o livro solo, Macroeconomia e Desenvolvimento, uma perspectiva keynesiana, né? Que foi editado pela LTC, que agora é Grupo GEM, né? Tinha sido publicado em 2016 e eu ganhei o prêmio de 2017. Então, na categoria livro é a terceira vez. Mas eu já ganhei também em outras categorias, mas não em primeiro lugar, acho que segundo lugar na categoria artigo, na década, na verdade, retrasada, né? Para 2005 ou 2006, uma coisa assim. Né? Enfim, assim, é sempre algo muito estimulante, né? Você ter o seu trabalho reconhecido, quer dizer, e pelos seus pares. Quer dizer, acho que isso, para quem trabalha, né, na área de economia, como um economista acadêmico, um professor, pesquisador, quer dizer, ter o reconhecimento, né, da qualidade do seu trabalho pelos pares é algo que é realmente muito importante. Ainda mais quando é um evento que ocorre várias vezes, quer dizer, não se trata apenas, o Moreiro deu sorte, que ganhou um prêmio de economia num determinado ano, não, é a terceira vez. Né? Quer dizer, isso mostra que eu e os meus parceiros, né, deixa bem claro que esse último livro, na verdade, foi uma coletânea, né, de artigos em homenagem ao maior economista keynesiano brasileiro, o professor Fernando Carneiro de Carvalho, né, que faleceu em maio de 2018, tá? De câncer. Ele estava em Portugal, porque a sua família, o seu filho, na verdade, trabalhava e ainda trabalha em Portugal. Tá? Então, o Fernando, depois que se aposentou do Instituto de Economia da FRJ, foi para Portugal para ficar junto da sua família. Né? Bom, então, depois do falecimento do Cardim, eu, Luiz Fernando e o Rogério Sobreira, resolvemos tocar o projeto, né, de fazer um livro em homenagem, né, ao nosso mestre. Né? Contamos com o apoio fundamental da editora da Universidade Federal de Santa Maria, né? E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente ao editor, né? Já não é mais o editor, ele saiu no início desse ano, mas o professor Daniel Coronel, tá, da Universidade Federal de Santa Maria, né, que desde o início se mostrou muito aberto ao projeto, nos estimulou e, enfim, acabamos viabilizando, né, a publicação do livro pela editora da Universidade Federal de Santa Maria.
né? E o livro com o qual nós ganhamos o Prêmio Brasil de Economia, então, consta de vários artigos, né? Vários capítulos escritos por economistas keynesianos brasileiros, que ou foram orientados pelo professor Fernando Carneiro de Carvalho, né? Ou trabalharam com ele em algum momento, ou foram influenciados pelas suas ideias, né? Então, assim, esse prêmio ele tem um sabor especial, vamos dizer assim. Quer dizer, é bom ter meu trabalho reconhecido, o meu e dos meus colegas, mas, além do reconhecimento dado ao trabalho que nós já estamos fazendo há mais de 20 anos, quer dizer, eu, Luiz Fernando, Rogério Sobreira, trabalhamos juntos, quer dizer, desde o início dos anos 2000, né? Nesse grupo, Moeda e Sistema Financeiro, cujo líder era o professor Fernando Carneiro de Carvalho. Então, mas, além do reconhecimento do nosso trabalho, tem a homenagem, né? A singela homenagem ao nosso mestre e ao nosso amigo, né? O professor Fernando Carneiro de Carvalho, que morreu precocemente, não chegou a completar 65 anos, né? Mas que é sempre lembrado por todos nós com muito carinho e que faz uma enorme falta, né? Para o Brasil, né? Que era uma pessoa, além de muito inteligente, um economista muito competente, ele tinha um senso de humor muito refinado. Então, eu fico, às vezes, pensando quais seriam as tiradas assim, bem-humoradas, né, e que o Cardim teria sobre a respeito da situação atual do Brasil, do governo Bolsonaro. Assim, seriam coisas muito inteligentes, mas muito engraçadas, entendeu? Então, realmente, eu sinto uma falta do Fernando também nesse aspecto. E certamente nós riríamos bastante das tiradas muito inteligentes que o Fernando tem. Na verdade, o perfil dele no Facebook ainda está ativo, né? A gente já sugeriu para a viúva, né, a Fernanda Carvalho, que editasse, né, os posts dele no Facebook, fizesse um livro, né, porque assim, ele tem análises muito interessantes, né, sobre a situação política brasileira, sobre a economia, né, e com umas tiradas de muito bom humor. Então, tenho certeza que seria um grande sucesso de vendas. Bom, e antes de a gente entrar propriamente no livro, você consegue se lembrar qual foi a sensação que você teve ao saber que o livro tinha sido ganhador do Prêmio Brasil? Olha, assim, a sensação é de grande alegria, né? Quer dizer, assim, embora a gente sempre tenha expectativa, né? Quer dizer, quando você manda, você acha que você tem chance, né? E como era uma homenagem ao Fernando Cardim, quer dizer, eu tinha uma expectativa grande de que ganharia. Mas quando eu recebi a notícia, aí realmente foi assim, uma alegria muito grande. Eu e minha mulher comemoramos no dia, infelizmente, devido à pandemia, não pudemos sair de casa, mas, enfim, tomamos um bom vinho, etc. Então, é sempre uma alegria muito grande, né? Enfim, infelizmente, eu não pude compartilhar com meu pai, que já é falecido, faleceu em 2017, né? E a minha mãe, infelizmente, tem Alzheimer, então ela não iria compreender. Quer dizer, mas ainda tenho parentes na Espanha, e eu os comuniquei, eles ficaram contentes, etc. Tem também primos aqui no Brasil, e, enfim, os familiares da minha mulher, enfim, a gente fez uma boa comemoração. Além, é lógico, dos meus colegas de departamento, as felicitações que eles me deram e que, obviamente, é um motivo adicional de orgulho para o Departamento de Economia da Universidade de Brasília, que, sem dúvida nenhuma, um dos melhores departamentos de economia do Brasil. Bom, você já falou um pouco sobre a importância do Prêmio Brasil na sua trajetória, né? Afinal de contas, não foi um acontecimento isolado, você ganhou 3 vezes na categoria livro. Eu queria que você destacasse um pouco mais isso. Então, quer dizer, a recorrência, né, do Prêmio Brasil de Economia, quer dizer, mostra que aquilo que eu trabalho, eu e meus colegas trabalhamos, quer dizer, desses 3 prêmios, só um foi individual, quer dizer, foi o de 2017. Quer dizer, mostra que a gente tem uma agenda de pesquisa
que é uma agenda de pesquisa séria, que é reconhecida como tal pelos pares, né, pelos economistas. Quer dizer, esses 3 prêmios foram 3 comissões julgadoras diferentes, aliás, nem sei quem participou dessa comissão julgadora agora, né? Bom, mas, enfim, isso mostra que o trabalho está sendo reconhecido, está sendo validado pela comunidade acadêmica, né? Que é isso que qualquer cientista, mesmo sendo cientista social, deseja, quer dizer, ter o seu trabalho reconhecido, que é uma forma, vamos dizer assim, de imortalidade no final das contas, né? Quer dizer, acho que a grande, vamos dizer assim, a grande questão, né, que perturba, né, o ser humano desde o início dos tempos é aquelas 3 perguntas: de onde eu vim, o que sou e para onde vou. Quer dizer, então há um desejo inato, né, no ser humano por imortalidade. Quer dizer, e no caso do trabalho intelectual, o reconhecimento é uma maneira de que eu e outros, né, a gente se perpetua, né, mesmo pelas gerações, mesmo após o nosso desaparecimento físico, né, deste planeta. Então, eu imagino, né, que daqui a 60 anos, quando eu morrer, né, então as pessoas ainda vão lembrar, não, tinha um economista lá, o José Luiz Oreiro, que trabalhava sobre esse assunto, tal. Enfim, no fundo, essa é a grande sensação, quer dizer, a sensação de que o seu nome, quer dizer, vai ser lembrado, né, pelas futuras gerações. Acho que essa é a grande, assim, a grande felicidade de receber um prêmio desses, de ter esse reconhecimento e de maneira repetida, né, no fundo, você está escrevendo lá o seu nomezinho no livro da história, né, e que, então, não será esquecido tão facilmente. Bom, e você tem um livro para concorrer nesse ano? Olha, esse ano eu tenho, tá? Eu tenho, também é com o Luiz Fernando, mas a gente está avaliando se vamos mandar ou não, porque eu tenho um para mandar para a categoria artigo. Então, eu provavelmente vou mandar para a categoria artigo, não para a categoria livro. Mas não posso dizer qual. Ok. Então, um 3 vezes ganhador do Prêmio Brasil de Economia na categoria livro, nesse ano não vai participar, então, se você tem seu livro, gostaria de inscrever no Prêmio Brasil, as inscrições podem ser feitas pelo site pbe.cofecom.org.br. As inscrições estão abertas até o dia 28 de maio. E agora o Oreiro vai falar sobre o livro, qual ganhou o prêmio no ano passado, Moeda e Sistema Financeiro. Então, Manuel, como eu já tinha começado a falar, quer dizer, trata-se de uma coletânea de artigos, né, feitos por diversos economistas brasileiros, né, em homenagem ao professor Fernando Carneiro de Carvalho. Mas foram artigos que tratavam de temas da agenda de pesquisa pós-keynesiana, né, que tinha no professor Fernando Cardim de Carvalho a sua maior liderança intelectual, né? Então, o subtítulo, né, quer dizer, o título, Moeda e Sistema Financeiro, é referência ao grupo de pesquisa que foi criado pelo professor Fernando Cardim de Carvalho no início dos anos 2000, tá? E sediado no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, desse grupo fizeram parte eu, né, o Luiz Fernando de Paula, o Rogério Sobreira, o Antônio José Alves Júnior, a Jennifer Hermann, o André Modenese, o Norberto, o Rogério Studart, deixa eu ver, foi tanta gente que fez parte, a Carmen Feijó, né? Então, assim, várias pessoas fizeram parte desse grupo, né? Nós fizemos vários trabalhos em conjunto, porque esse grupo ele teve financiamento do CNPq durante um bom tempo, agora não lembro exatamente qual era a categoria, né? Era uma bolsa de institutos de excelência, uma coisa assim, mas nós tínhamos um financiamento para o grupo, tá? Então isso permitia
que a gente fizesse reuniões no Instituto de Economia da FRJ a cada 2 meses. Eu, na época, eu era professor no Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, então eu vinha para o Rio de Janeiro, né, para participar dessas reuniões, né. Nós produzimos vários livros durante essa época. Nosso primeiro livro, o primeiro livro do grupo, foi o Agenda Brasil, Políticas Econômicas para o Crescimento com Estabilidade de Preços, né, que foi publicado em 2003 pela editora Manoli, né, que foi um contraponto à Agenda Perdida, do Marcos Lisboa, né, que ele fez em 2002, né, e que acabou, enfim, implementando no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas então a gente fez esse foi nosso primeiro trabalho de grupo. Ele ganhou um prêmio, foi o prêmio Troféu Cultura Econômica do Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, né? Então a gente já ganhou um prêmio com esse livro, tá? Depois nós fizemos um livro chamado Novo Desenvolvimentismo, né? Isso foi em 2004, inclusive o lançamento dele foi aqui em Brasília, no Carpe Diem, que ficava ali no Pier 21, né? E que contou com a presença do então vice-presidente da República, José Alencar, no lançamento do livro, tá? Na verdade, acho que foi início de 2005 o lançamento, tá? Bom, depois nós fizemos mais 2 outros livros, um chamado Câmbio e Controle de Capitais, e um terceiro chamado Sistema Financeiro, tá? Então, foram 4 livros que o grupo produziu, de fato, como grupo, ou seja, de maneira orgânica, com o financiamento do CNPq, né, para contratar estagiários, para pagar passagens, né, compra de material de computador, essas coisas, né? E, bom, então foi assim, esse grupo, ele foi um grupo que participou ativamente do debate público brasileiro, tem participado, não só participou, tem participado ativamente do debate público brasileiro desde 2003, né, fazendo um contraponto à agenda neoliberal, né? Quer dizer, a gente sempre fazendo propostas, né, de política macro, de inspiração keynesiana, ou seja, de que o Estado tem um papel fundamental, né, na regulação macroeconômica e no próprio processo de desenvolvimento econômico, né? Por volta de final dos anos 2000, o grupo se aproximou, né, do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Então, aí houve uma convergência, né, de agendas de pesquisa, né? Quer dizer, houve uma convergência da agenda pós-keynesiana, né, liderada pelo professor Fernando Carneiro de Carvalho, com a agenda que o Bresser estava desenvolvendo, do novo desenvolvimentismo, etc., né? Inclusive, a tradução do livro que o Cardim publicou na Inglaterra em 1992 foi encomendada pelo Bresser, né, quando ele soube que o Cardim estava gravemente enfermo, né? Então, assim, esse é um grupo de pesquisa que, assim, sem exagero, sem medo de exagerar, eu posso dizer que nos últimos 20 anos foi talvez o grupo de pesquisa heterodoxo mais influente do Brasil, né? No sentido de que participou mais ativamente dos debates, formou mais gente, atuou de forma bastante orgânica, né? Nos últimos anos, depois que o Cardim se aposentou, aí realmente as pessoas, meio que cada um foi para um canto, mas ainda assim a gente mantém um núcleo, né? Eu, Luiz Fernando, por exemplo, estamos constantemente fazendo projetos em conjunto, né? E esse grupo deu origem a um outro grupo, que agora é o grupo de Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, do qual eu sou o líder, e o Luiz Fernando de Paula é o vice-líder, né? Então, mas que é o sucessor, vamos dizer assim, daquele grupo que o Fernando Cardim fundou nos anos 2000. Então, o livro é isso, o livro é uma coletânea, né, de capítulos feitos por diversos economistas que trabalharam no grupo de moeda e sistema financeiro. As temáticas de cada capítulo são temáticas que o grupo de pesquisa trabalhou, né? E, obviamente, a gente aproveita e fez a homenagem, em todo capítulo tem alguma homenagem, né, ao professor Fernando Carneiro de Carvalho.
Bom, quando a gente fala sobre moeda e sistema financeiro, hoje a gente vê muitas inovações, a gente vê o caso do Bitcoin, por exemplo. Qual que é a sua opinião a respeito? Qual seria a visão keynesiana desse fenômeno? O Bitcoin, eu acho que as pessoas têm um fetiche muito grande em cima dessas criptomoedas e particularmente do Bitcoin. Quer dizer, deixa eu deixar uma coisa bem clara para quem estiver nos assistindo. Bitcoin não é moeda. Tá? Bom, para a gente entender por que o Bitcoin não é moeda, a gente tem que entender o que é moeda. Tá? A moeda, ela é a unidade de conta dos contratos. Ou seja, os contratos numa economia capitalista, que podem ser de dois tipos, podem ser um contrato à vista ou pode ser um contrato a prazo. Um contrato à vista é aquele quando eu vou na padaria, por exemplo, eu faço um contrato implícito com o dono da padaria. O contrato implícito é que eu vou pagar pelo pão que eu estou levando da padaria e que o dono da padaria vai entregar o pão em troca do meu dinheiro. Tá? Isso é um contrato implícito. Né? Bom, mas existem os contratos explícitos, que são os contratos, por exemplo, de fornecimento. Quer dizer, quando uma companhia siderúrgica ela assina um contrato de fornecimento de aço com uma empresa automobilística, né? Nesse contrato você especifica, né, os prazos de entrega, você especifica as condições técnicas do produto que vai ser entregue e você especifica os valores que vão ser pagos e quando vão ser pagos. Né? Bom, então os contratos são absolutamente fundamentais para o funcionamento de uma economia capitalista. E para que esse sistema de contratos ele funcione, é necessário que você tenha uma unidade de conta, ou seja, que os diferentes bens e serviços sejam expressos na mesma linguagem, né? Ou seja, para que eles possam ser comparados entre si. Né? Então, a função primordial da moeda, sua primeira função, é ser unidade de conta dos contratos. Ou seja, o que é a moeda? É aquilo que o governo diz que é a unidade de conta dos contratos e, segundo, o meio que permite a liquidação de contratos. Okay? Então, assim, se eu tenho uma dívida, por exemplo, digamos que eu financio um apartamento, compro um apartamento financiado, quer dizer, o financiamento é um contrato, tem um contrato por exemplo, de 30 anos, né, em que se especifica qual é o valor, né, que eu vou pagar mês a mês, o reajuste, etc., etc., e também se especifica o instrumento que vai ser usado para a liquidação das obrigações referentes a esse contrato. Bom, esse instrumento é a moeda. Então, no caso brasileiro, a moeda é o real, porque o Estado brasileiro definiu o real como a unidade de conta dos contratos e o instrumento aceito de forma universal e mandatória para a liquidação dos contratos. Okay? Bom, dada essa definição de moeda, o Bitcoin não é moeda. O Bitcoin é basicamente um ativo de risco. Ou seja, as pessoas compram o Bitcoin hoje porque elas acreditam que o preço do Bitcoin amanhã vai estar mais alto. Bom, mas é exatamente a mesma coisa que você faz quando você compra ações da Petrobras, quando você compra ações da Embraer, quando você compra ações da Amazon Books, etc., etc. É um ativo especulativo. Né? Com uma diferença. E quando você compra dólar? Oi? Quando você compra dólar, é a mesma coisa. Você, na verdade, compra... Bom, você pode comprar dólar só para fazer transação também, né? Diga-se de passagem. Quer dizer, no meu caso, como eu não costumo viajar para os Estados Unidos, quando eu viajo para a União Europeia, isso, aliás, as pessoas... É bom terem isso na cabeça. Né? Ao contrário do Brasil, em que a gente praticamente não usa moeda manual, a gente ou usa cartão de débito ou de crédito, né? Nos países europeus se usa muito a moeda manual. Tá? Então, você pode chegar num estabelecimento comercial, tipo um bar, né? Pedir uma cerveja, um vinho e alguma coisa para comer, e na hora de pagar, você pede, bom, eu vou pagar com cartão. Eu falo, não, aqui só se paga com dinheiro. Né? Então, então, quando eu viajo para a Europa, eu compro os euros, compro lá, uma certa quantidade de euros que eu acho que eu vá precisar. Aquelas coisas que eu posso pagar com cartão de crédito, eu pago, as outras eu pago em dinheiro. Tá? Mas, assim, o importante é chamar a atenção que o Bitcoin é um ativo de risco. Né? Por que é um ativo de risco? Porque o preço oscila, mas é o preço dele em termos de quê? Da moeda, que é
no caso brasileiro, real. Entendeu? Então, eu posso ter um ganho extraordinário com o Bitcoin, como eu posso também ter um ganho. Quem comprou dólar em janeiro de 2020 teve um ganho de capital de 40% ao longo do ano. Comprou a 4, pode vender a 5,60. Então, foi um ganho extraordinário de capital. Agora, mais recentemente, o dólar, né, ele se desvalorizou frente ao real. Então, o que as pessoas têm que ter na cabeça é isso. Esses ativos podem ser até usados, imagino que eles têm uma funcionalidade, no caso da Bitcoin, das criptomoedas, para transações ilegais. Tá? Para transações ilegais. Okay? Para transação ilegal tem. Tá? Que aí você usa como meio de pagamento, que é para evitar ser rastreado pela Polícia Federal. Tá? Por isso que, por exemplo, você nunca vai ver... quer dizer, por isso que quando a gente vê aquelas operações, famosas operações da Polícia Federal atrás de políticos, você vê o apartamento de fulano lá com um monte de dinheiro em espécie. Aí, bom, mas é lógico, porque se ele não vai aceitar pagamento na sua conta de depósito à vista, senão a Polícia Federal fica sabendo. Entendeu? Mas então, na hora, o sistema é todo interligado, na Receita Federal, Polícia Federal, etc. Então, qualquer transação que você faça pelo sistema de pagamentos eletrônico, ela está sendo rastreada pela Receita Federal e pela Polícia Federal. Você pode ter certeza. Tá? Quem não tem nem nada a dever, como é o meu caso, não tem problema nenhum. Tá? Mas quem tem alguma coisa a esconder, ou vai usar o dinheiro em papel, né, o que é incômodo, né, porque para transações muito altas realmente é um incômodo, ou então vai usar as criptomoedas e o Bitcoin, que aí, enfim, pode comprar cocaína, comprar armas, enfim, e outras coisas piores. Você tem uma coisa que não é centralizada no governo, né? Sim, e não é só isso, é que eu não entendo direito a tecnologia da criptomoeda, mas ela é uma coisa de difícil rastreio, entendeu? Na verdade, é quase impossível. Então, você não consegue rastrear quem está pagando para quem, entendeu? Então, assim, isso é o paraíso das atividades ilegais, entendeu? Agora, tem um pessoal mais de vertente liberal, que acha o máximo, porque eles têm uma concepção equivocada sobre o surgimento da moeda, de que a moeda surgiu da ordem espontânea dos mercados, coisíssima nenhuma. Eu acho que uma das grandes contribuições da chamada NMT, da teoria monetária moderna, que, aliás, tem uma vertente keynesiana, é justamente mostrar que a moeda, o surgimento da moeda, está historicamente associada com os estados. E aqui eu vou citar uma passagem bíblica, que tem interesse econômico, né? Quando os fariseus tentam Jesus, né, perguntando para ele se era lícito ou não pagar tributo a César, né? Jesus, me dê uma moeda. Aí ele diz, de quem é esta imagem e inscrição? Ele diz, de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quer dizer, ali, nessa passagem, nessa singela passagem bíblica, está muito clara a associação da moeda, o Estado, ou seja, a moeda de César. Né? Então, é muito clara a concepção. Quer dizer, a moeda representa o poder do Estado. Né? E está lastreada, na verdade, no poder do Estado. Né? Foi isso que tem... Assim, demorou, acho que uns 200 anos para as pessoas perceberem que o que dava valor à moeda não era a quantidade de ouro, de prata, né? Ou não era o material do qual a moeda era feita, né? Mas sim a confiança no emissor, que no caso é o Estado. Eu aceito moeda pelos serviços que eu presto à Universidade de Brasília, tá? Porque eu sei que eu posso usar, né, essa moeda que o governo emite para pagar todas as minhas contas. Né? E é o Estado que garante isso. Ninguém... não existe a possibilidade de você não aceitar o real, que é a moeda brasileira, como instrumento para liquidação de contratos em território brasileiro. Né? Ou seja, se
por exemplo, se você tiver uma dívida com o banco. Aliás, isso já aconteceu uma vez no Brasil, muitos anos atrás. Tinha um fazendeiro, não sei o quê, ele tinha uma dívida, não sei se era com o Banco do Brasil, com o Caixa Econômica Federal, um desses bancos aí. Aí ele foi pagar a dívida, mas com moedinhas de 10 centavos. Então, ele chegou com um monte de sacos na agência bancária e falou, está aqui, ó. E o gerente teve que contar uma a uma. Porque ele falou assim, não, isso não recebe. Como não recebe? Isso é dinheiro. Você tem que contar. Mas vai dar trabalho, o problema é seu. Eu estou pagando. Só se você não quiser, se disser que está tudo certo, ok, está tudo certo. Ele teve que contar moedinha por moedinha. Né? Então, quer dizer, é o poder, poder de coerção do Estado que garante o valor da moeda. Tá? E isso levou 200 anos para os economistas e para o público em geral perderem o fetiche de que, não, o dinheiro tem que ser lastreado em alguma coisa. O dinheiro em curso no Brasil ou em qualquer outro país civilizado do mundo não tem lastro em coisíssima nenhuma. É simplesmente a confiança no emissor. Bom, existem economistas que defendem que o consumidor poderia ter várias opções de moeda, poderia escolher aquela que lhe transmite mais confiança. Isso em momentos que o Estado não consegue segurar a inflação. Isso já foi feito nos Estados Unidos no século XIX, quer dizer, você tinha os bancos, né? Os bancos competiam entre si pelos depósitos bancários, e aí você podia, né, pagar transações com recibo de um banco, aquilo dava uma quebradeira generalizada, mas assim, eu quero chamar a atenção de um resultado importante da chamada economia comportamental, que eu estava lendo outro dia, né? Em um exemplo que a princípio não tem nada a ver com a questão monetária, mas tem. Né? O que o pessoal que trabalha com economia comportamental percebeu é que as pessoas se sentem desconfortáveis quando são expostas a um número muito grande de opções para escolher. Então, imagina, quando eu chego num restaurante e peço a carta de vinhos, na época que eu ia, né, antes da pandemia, aí vem aquela carta com 10 páginas de vinho, eu fico olhando, não consigo escolher. Eu não consigo escolher. Putz, qual é que eu vou escolher aqui? Aí o que acaba acontecendo é que eu escolho o que eu já estou acostumado, se tiver, se não, vai a esmo mesmo. Né? Então, veja bem, a capacidade cognitiva, né, dos indivíduos é limitada. Isso é um conceito de racionalidade limitada que vem do Herbert Simon, né, dos anos 50. Né? Quer dizer, imagina você, não, eu vou escolher a moeda que eu achar melhor. Pô, cara, você vai mudar um trabalho dos demônios. Quer dizer, como é que você vai saber qual é a moeda melhor, etc? O governo já está fazendo isso para você, de graça. Tá? Quer dizer, eu não tenho que me preocupar. Quer dizer, imagina, se cada um tiver a sua moeda, que nós vamos voltar ao sistema de escambo. Porque não necessariamente a moeda que eu acho melhor é a moeda que o padeiro acha melhor. E aí, faz como? Que me deram poder emitir a minha, né? Não, assim, você vai fazer como? Então, vamos voltar ao sistema, né, de transação direta, né, que exige a dupla coincidência de desejos. Quer dizer, eu tenho que oferecer o bem que a pessoa deseja e essa pessoa tem que me oferecer o bem que eu desejo. Quer dizer, é tão idiota quanto isso. Quer dizer, essa ideia de você ter múltiplas moedas vai aumentar muito o custo de transação. Mas aí não, porque a minha liberdade... Gente, viver em sociedade implica em abdicar em algum modo da sua liberdade, ou pelo menos de uma parte da sua liberdade. Eu, por exemplo, não sou livre para andar pelado na rua. Se eu fizer isso, eu vou ser preso por atentado ao pudor. Tá? Agora, eu ganhei, ou por viver em sociedade, eu ganhei outras liberdades. Quer dizer, eu ganhei a liberdade de não ter que ser obrigado a caçar a minha comida todos os dias. Eu não preciso caçar a minha comida, quer dizer, eu simplesmente vou no supermercado e compro a comida. Ou peço comida pelo telefone, enfim. Quer dizer, isso eu também ganhei a liberdade de
não precisar ter uma arma em casa para ter a minha defesa pessoal. A princípio, isso é função da polícia, né? São liberdades que você conquista por viver em sociedade, né? Então, assim, essas teses liberais, elas beiram a infantilidade. Você sabe aquela coisa de criança mimada? Ah, não quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas não pode, tem que ter lá o pai dizendo não pode, não pode, não pode. Isso vai ser pior para você, entendeu? Enfim, isso me parece... não é nem ideológico, é mais uma questão de pessoas com psique mal resolvida, que, no fundo, são os crianções que querem fazer tudo que lhes der na veneta. A gente tem aqui duas perguntas que elas se relacionam. Uma delas, do Rafael Pacheco: você sente que os economistas são devidamente reconhecidos hoje em dia em seus trabalhos? Como você percebe a recepção por parte dos colegas e estudantes dos seus livros? E a pergunta do Gabriel Pinheiro: quais dicas você daria aos colegas que gostariam de participar com alguma obra do Prêmio Brasil de Economia? Bom, vamos lá, o reconhecimento, né? Quer dizer, no meu caso, eu tenho, falando particularmente de mim, eu não tenho o que reclamar, tá? Quer dizer, sou reconhecido, vamos dizer assim, eu tenho meu fã-clube, vamos dizer assim, tá? Tenho 5.000 amigos no Facebook, os meus livros são bem vendidos, as pessoas comentam, compram, os alunos se interessam, enfim, eu não tenho muito o que reclamar. Tá? Não tenho como dizer a respeito da profissão de economista como um todo. Tá? Eu acho que é uma profissão em que os profissionais tendem a ter bons empregos e, dada a situação do Brasil, relativamente bem remunerados. Tá? Então, porque a formação de economista, ela, dentro das ciências sociais aplicadas, vamos dizer assim, tá? Que engloba ciências sociais aplicadas, economia, administração, contabilidade, né? Acho que dentro das ciências sociais aplicadas, a economia é vista como um curso mais difícil, né? Que te dá uma formação mais sólida, etc., né? E te dá uma formação mais abstrata, quer dizer, te dá um método de pensar, então, eu acho que isso é bastante importante, né? Agora, quanto à pergunta, bom, quais dicas que eu posso dar para quem quiser ter um trabalho que concorra a um prêmio? Olha, você tem uma agenda de pesquisa, quer dizer, isso aí não pense que eu vou começar a escrever um livro e, puf, vou... Não, você tem que ter uma agenda de pesquisa, né? No caso, uma agenda para ganhar esses prêmios, geralmente tem que ser uma agenda de pesquisa mais voltada para problemas de política econômica, quer dizer, problemas do mundo real. Quer dizer, você pode... eu trabalho com modelos de equilíbrio geral computável, que são... isso é muito restrito, entendeu? É um público muito restrito. Então, quando você tem que ter uma agenda de pesquisa voltada para problemas concretos do mundo real, né? E eu acho que isso seria a minha melhor dica. Essa questão de problemas concretos a gente viu muito nas lives do ano passado. A gente discutiu temas interessantíssimos. Eu lembro da Augusta Reicher, que ganhou em 2019 o prêmio na categoria artigo, e falou sobre a relação entre a criminalidade e a pobreza no Paraná e outros temas muito interessantes que surgiram naquelas lives. E o Prêmio Brasil de Economia tem as inscrições abertas até o dia 28 de maio, e os trabalhos são aceitos em 4 categorias: monografia de graduação, artigo técnico ou científico, artigo temático e livro de economia. Uma novidade nesse ano é o artigo temático, cujo tema são os 70 anos da regulamentação da profissão de economista com a Lei 1411. E, ao todo, serão distribuídos R$18 mil em prêmios, sendo que o maior prêmio corresponde ao ganhador da categoria Livro de Economia, com R$8 mil. E nós agradecemos, Orelha, a sua presença, a sua participação nessa live, e abrimos para sua última mensagem para quem está nos assistindo.
Bom, mais uma vez, eu quero agradecer ao Conselho Federal de Economia pela oportunidade de estar aqui hoje, nesta live, né, falando sobre o Prêmio Brasil de Economia, sobre a homenagem, né, que nós fizemos ao professor Fernando Carlos de Carvalho. Né? Bom, eu geralmente é esperado que, né, no final de alguma apresentação, o apresentador divulgue uma mensagem de esperança, né? Ou eu realmente gostaria de divulgar alguma mensagem de esperança neste momento tão difícil da economia e da sociedade brasileira, mas eu lamento, quer dizer, nós ainda vamos passar por meses muito difíceis, seja no caso da pandemia, embora os números de casos e mortes estejam começando a cair, isso vai cair ainda muito devagar, né? E, por outro lado, a economia brasileira, quer dizer, se ela tiver algum crescimento esse ano, vai ser inferior ao carregamento estatístico de 2020. Quer dizer, pelo carregamento estatístico, a economia brasileira deveria crescer em 2021 3,7%. Significa o seguinte, se ela crescer 3,7%, na prática ela não cresceu nada. Né? É só pelo carregamento estatístico do ano anterior. Tá? Mas as previsões de crescimento desse ano já estão abaixo de 3%. Então, isso indica que, na prática, você tem uma economia que está se contraindo, né, novamente no ano de 2021. Né? Eu espero que no segundo semestre, né, desse ano, já com maiores níveis, né, de vacinação e, portanto, com maiores níveis de circulação de pessoas, o setor de serviços possa, aos poucos, engrenar, né, que é o grande setor de atividade no Brasil. Isso tem problemas, mas não é o momento de discutir isso aqui, né, e que aí a gente possa ter alguma retomada no nível de atividade. Mas a situação é muito preocupante, é só a gente olhar nas ruas das nossas grandes cidades. Aqui em Brasília, que é uma ilha, né, comparado com o resto do Brasil, isso aqui, eu costumo dizer que Brasília é a Versalhes brasileira. Né? Quer dizer, mesmo na Versalhes brasileira, a gente vê muita gente pedindo dinheiro na rua, muita gente morando nos jardins das superquadras, né? É uma situação muito delicada. Tá? E a situação política também está muito delicada. Né? Então, vamos, né, torcer para que tudo se encaminhe da melhor forma possível, para que o Brasil, né, retome o mais rapidamente possível o caminho do desenvolvimento econômico e o caminho da concórdia nacional, sem ódios, sem perseguição, né, com um governo racional, né, que possa unificar o Brasil ao invés de dividi-lo. Era isso que eu tinha para dizer por hoje. Bom, se era para terminar com a mensagem otimista, acho que não tem mensagem de otimismo maior do que essa, né? Uma concórdia nacional. Pois é. Isso que você falou também de observar nas ruas. A gente faz um clipping aqui no Cofecon, e uma das matérias que eu selecionei, eu não estou conseguindo agora lembrar em qual veículo que eu li, falava justamente sobre os engraxates na Praça da Sé, em São Paulo, de como a pandemia afetou os ganhos deles. Pois é, tá difícil, complicado, mas vamos torcer para que tudo melhore. Obrigado, Oreiro. Uma ótima tarde, uma ótima noite a todos. Muito obrigado aos que nos assistiram. E o Prêmio Brasil tem as inscrições abertas até o dia 28 de maio. Tá certo, então. Gente, muito obrigado. Boa noite a todas e todas. Fiquem com Deus e que Deus abençoe esse país.